Olá, turma, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre cadeia alimentar e teia alimentar. E a gente vai contar com nada menos que Foguetinho, o Cleison e o nosso novo aluno, o Hudson. Paz. Mas não se engane, essa aula vai ter sangue, miséria, morte, desgraça e destruição. Calma, não é pra tanto. Mas a gente vai ter sim um animal se alimentando do outro com um único objetivo: pegar a energia dele pra si. É isso mesmo. Quando a gente fala de cadeia alimentar e teia alimentar, a palavra-chave, a palavra mais importante é energia. Opa! Fala aí, Foguetinho! Como assim, professor? O que tem a ver um animal comer o outro para ele ter energia? Não entendi muito bem. Você pode me explicar? Pensa comigo, Foguetinho. Pra gente se mexer, a gente gasta energia. Pra gente respirar, a gente gasta energia. Tudo que a gente faz gasta energia. E se a gente fica sem ela, o que acontece? Bom, primeiro se a gente fica sem comer, a gente vai começar a ficar fraquinho, e aí depois de um tempo, se continuar sem comer, você morre. E morre de fome é o quê? Morrer porque faltou energia para o seu corpo se movimentar, para o seu corpo continuar vivo. Entendeu? Vamos fazer um exemplo então para a gente entender melhor? Eu vou começar explicando para vocês como é que funciona uma cadeia alimentar. Já te dou a ideia, na cadeia alimentar, um animal se alimenta do outro de forma linear. Certo? Certinho, vai ter o primeiro que come, o segundo, o terceiro, tudo bem organizadinho. A cadeia é arrumada. Olha só, nosso exemplo. Imagina que tem uma plantinha, certo? E essa plantinha tá cheia de energia, ela tá cheia de açúcares que vão dar essa energia que vai ser a base da cadeia alimentar. Aí depois veio uma galinha e comeu essa plantinha. Quando ela se alimenta da plantinha, ela pega a energia da planta e traz para ela, entendeu? Aí imagina que essa galinha tá super bem e veio o lobo lá e tchum, comeu a galinha. Ele pegou toda a energia que estava na galinha, que sobrou até aquele momento da galinha, e trouxe para ele. Então a energia começou na planta, foi para a galinha e depois foi para o lobo-guará. Tá entendido? A gente caminhou o fluxo de energia dessa cadeia alimentar. Sim, Hudson, diga. Peraí, professor. Você falou que o importante é a energia ir passando de um ser para o outro. Mas aí, e a energia da planta? Vem de onde? Bem pensado, Hudson. Se a planta é a base da cadeia alimentar, a energia dela deve vir de algum lugar, né? E ela vem sim, ela vem do sol. A planta faz fotossíntese para absorver a luz do sol e construir o açúcar, que são as primeiras biomoléculas que guardam energia nos seres vivos, certo? Falando um pouco mais de energia, vamos ver os níveis tróficos, que são os níveis alimentares de cada um dos seres. Então, principalmente as plantas e as algas, que são as bases das cadeias alimentares, são os seres produtores, certinho? Então, o primeiro animal que se alimenta da plantinha é o consumidor primário. Nesse caso, quem comeu a plantinha foi a lagarta. Ela é a consumidora primária, o primeiro que comeu. E quem come a lagarta? Quem come o consumidor primário vira consumidor secundário. A galinha é o consumidor secundário. E quem come a galinha, que é o nosso consumidor secundário, não é o lobo-guará? Então o lobo-guará vai ser o consumidor terciário. Esses são os níveis tróficos. Trófico vem de alimento, vem de energia, que são os níveis que eles estão dentro dessa passagem da energia dentro da cadeia alimentar. Entendido? Opa! Fala, Cleison. O que você manda? Aí, professor, tem uma pergunta pra você. Quando você morrer, quem é que vai te comer, hein? Esses alunos, viu? Poxa, Cleison, quando eu morrer, quem vai me comer são os fungos e as bactérias. Aliás, a pergunta ficou muito pertinente agora, viu? Gente, quando qualquer ser vivo da cadeia alimentar morre, ele não é inteiramente consumido pelo consumidor, não é verdade? O que sobra dele vai ser decomposto. E quais são os seres que decompõem todos os seres vivos? São os decompositores, feitos pelos fungos e pelas bactérias. Então, quem vai me comer, Cleison, são os fungos e as bactérias, viu? Ai, meu Deus, como todos os seres vivos quando morrem. Fala, Foguetinho! Professor, eu tenho uma dúvida. Por que a seta vai sempre do animal que morre para o animal que comeu ele? Ela não pode ao contrário, não? Essa seta faz diferença? Ela tem importância? Não, Foguetinho. Não pode. A seta sempre indica o caminho da energia. Se a energia começa na planta e vai para a lagarta, então a seta tem que sair da planta e ir para a lagarta. E aí depois a energia sai da lagarta e vai para a galinha, não é? Então a seta vai da lagarta para a galinha. E depois, seguindo o caminho, a seta tem que ir para o guará, porque ele é quem recebe o final da energia, ele é o topo da cadeia alimentar. Tudo bem? Agora que a gente terminou o nosso conteúdo sobre cadeia alimentar, vamos começar a falar um pouco sobre teia alimentar. Sim. Aí, professor, teia alimentar me lembra teia de aranha. Tem a ver alguma coisa com a outra? Sim, Hudson. Tem tudo a ver sim. Quando a gente pensa numa teia alimentar, a gente não tá mais daquela forma organizadinha que a gente estava na cadeia alimentar. Agora é uma bagunça. É um monte de animal um comendo o outro, aquela coisa muito doida.
Vamos fazer assim. Eu vou te mostrar um exemplo para você entender um pouco melhor. Dá uma olhadinha nesse slide aqui. Imagina que nós temos um pé de milho e a lagarta come esse pé de milho. Mas aí o passarinho também pode comer do milho. E o pássaro também pode comer da lagarta. Mas também tem um gavião. E esse gavião come o pássaro. E tem uma cobra que come o pássaro e também come o gavião. Ai meu Deus! Ainda tem um sapo. E esse sapo come a lagarta, mas pode ser comido pelo gavião e pela cobra. É, ficou enorme, não ficou? E percebe também que existem vários caminhos para a energia passar. Por isso existem várias setas indicando caminhos diferentes. Bom, Aí, professor, esse bagulho me confundiu a cabeça aqui. Se ele come a planta, ele é consumidor primário. Mas aí, o que acontece quando ele come o passarinho? sim, Cleison, eu explico. Como a gente tem vários caminhos para a energia, dependendo do caminho que você fizer, o animal vai estar em um nível trófico diferente, tudo bem? Então, vamos voltar para o nosso esquema só para você entender melhor. De qualquer forma, a base da cadeia alimentar vai ser a mesma, que vai ser o nosso organismo produtor. Mas o nosso passarinho tem duas opções. Ou ele come direto a planta, nesse caso ele é consumidor primário, porque ele comeu a base da cadeia, ou ele pode comer a lagarta. Como a lagarta é o nosso consumidor primário, se ele comer a lagarta, ele vira consumidor secundário. A cobra, por exemplo, pode comer ou o passarinho, que é o consumidor secundário, nesse caso ela vira consumidor terciário, ou ela pode comer o gavião. E se ela comer o gavião, que é o consumidor terciário, ela vai virar consumidor quaternário. Entendeu? Então a gente tem vários caminhos. Dá uma olhadinha como é que fica no final das opções. Fica desse jeito. Bem, essa foi a nossa aula de hoje sobre cadeias alimentares e teias alimentares. Se você gostou, dá o seu like e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima aula de biologia!